Fala galera, beleza? Matheus aqui, mais uma vez com o Bruno. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre essas semifinais da Champions League, que já definiram os dois finalistas. Jogos até interessantes, tem muita coisa aqui para a gente comentar. Iniciando por Real Madrid e Chelsea. O Chelsea foi muito melhor os dois jogos, já era para ter vencido na ida, foi 1-1. Ficou barato aquele placar ali, o Chelsea achei que jogou muito melhor e na volta continuou sendo muito melhor. E o que chamou a atenção é que no primeiro jogo a gente viu um Zidane talvez um pouco mais conservador, tentando manter uma escalação. No segundo ele inventa, coloca o Vinícius Júnior de ala direita, coloca o Hazard de segundo atacante. E mesmo assim o Chelsea passou por cima e classificou com muito mérito, jogou muito mais. Eu concordo. Primeiro jogo, Zidane covarde, eu achei, com 5 defensores, coisa que o Real Madrid não costuma usar. E sem poder de criatividade no meio de campo. Os pontas, né? O Vinícius Júnior, principalmente, o jogador de velocidade do time, sem conseguir criar pelo lado do Chilwell. E o Chelsea podia ter feito uns 3 já no primeiro jogo. E no segundo jogo também podia ter feito 5. Perderam uns 3 gols uns 3 gols cara a cara. Um destaque do time do Chelsea para mim, o Kanté. Kanté jogou demais. É impressionante como o Kanté corre, como ele está sempre bem posicionado na defesa, consegue apoiar o ataque. Eu acho que se tiver uma crítica ao Chelsea, eu acho que esses 2 jogos mostraram a falta de poder de decisão dos atacantes do time. Se fosse um time com atacantes mais competentes, teriam vencido de forma muito mais tranquila. Achei que eles criaram muitas oportunidades, mas o ataque foi ineficiente. Você falou do Kanté, ele foi eleito o melhor jogador das 2 partidas pela UEFA. Realmente jogou muita bola. Dominou o meio campo, é impressionante. Parece que o Kanté tem uns 15 pulmões. Realmente ele está ocupando o campo inteiro. E foi bacana ver essa transformação do Chelsea com a mudança de treinador. O time vinha com problemas defensivos com o Lampard durante toda essa passagem. Vem com o Thomas Tuchel, um treinador que muita gente criticava no PSG, falando que ele não conseguia explorar muito bem a qualidade do elenco, mas no Chelsea parece que ele encontrou e está conseguindo utilizar bem os jogadores, utiliza várias formações diferentes, até está utilizando muito bem o elenco, que o Chelsea tem boas opções, pode talvez não ter nenhum nome bem destacado para ser o melhor do mundo, mas são vários bons jogadores que o Chelsea tem. E o Thomas Tuchel é o primeiro treinador da história que chega a 2 finais de Champions seguidas por 2 times diferentes. Resta saber se ele vai ser o primeiro treinador da história a perder 2 finais de Champions por 2 times diferentes. O prêmio Thiago Neves, né? O primeiro jogador a fazer hat-trick na final de Libertadores, o primeiro jogador a perder uma final de Libertadores fazendo hat-trick. Eu acho que fez bem a saída pro Tuchel, a saída dele do PSG, porque eu mesmo critiquei bastante ele como treinador no PSG e ele está mostrando que, na verdade, ele é um cara muito competente. No Chelsea, eu acho que talvez por ele ser um treinador mais inexperiente nessa passagem dele pelo PSG, inexperiente não que ele não tivesse outros trabalhos, mas que era o primeiro trabalho dele num time com a cobrança do tamanho que era a cobrança em Paris. E com os jogadores que tem lá. Eu achei que ele ficou um pouco com medo das grandes estrelas do time acharem ruim se elas não fossem o brilho todo. Então, eu acho que ele, por talvez ele não se considerar um treinador no nível daqueles jogadores, talvez inconscientemente, ele preferia deixar os caras resolverem dentro de campo e não interferir muito. E no Chelsea, que não tem essa grande estrela, como você disse, eu acho que ele está podendo mostrar melhor os frutos do trabalho dele e, quem sabe, ele possa amadurecer para no futuro conseguir comandar grandes estrelas, diferente do Zidane no Real Madrid, que é um cara que, mesmo sem experiência como treinador, pelo que ele já tinha mostrado dentro de campo, que aí dispensa comentários, já conseguiu chegar no vestiário colocando moral em grandes estrelas como Cristiano Ronaldo, Kroos, Modric, Marcelo, que respeitavam ele pelo que ele fez dentro de campo. O Tuchel não conseguiu colocar esse respeito
jogadores do PSG. Então, eu acho que agora pode ser um momento de amadurecimento dele para que no futuro ele consiga trabalhar num time com grandes estrelas. Eu concordo. E trazendo mais dois destaques individuais, assim, um do lado do Real Madrid e mais um do lado do Chelsea, que eu acho que fizeram bons jogos assim nesse último mês de abril. E também, no caso do Chelsea, jogou bem essas semifinais. No caso do Real Madrid, o Militão, que ele está conseguindo se firmar na zaga do Real Madrid. Ele teve um início um pouco difícil, mas agora está jogando muito bem. E no lado do Chelsea, o Mason Mount, que acho que talvez seja o nome menos badalado desse ataque, mas, na minha opinião, vem sendo o melhor jogador do ataque do Chelsea nessa temporada. Ele está jogando muita bola, tem sido fundamental no esquema do Tuchel. Para mim, não só do ataque. E só mais uma coisa que eu gostaria de comentar, a péssima atuação do Hazard mais uma vez. Para ser sincero, eu não entendi porque que o Zidane deixou ele em campo até os 85 minutos, mais ou menos. Só se o Zidane acredita em lei do ex, para mim é a única explicação para isso. Pagou 115 milhões de euros pelo Hazard, não foi? Um valor mais ou menos assim. Foi. Mais de 40 jogos, 4 gols pelo Real Madrid. E se eu tivesse que apostar, eu acho que o Real Madrid já pensa em negociar ele nessa próxima janela. Não é algo que eles vão buscar muito forte, mas eu não duvido que se eles ouvirem uma proposta razoável, eles não vendam o belga para algum outro time. Eu vi algumas notícias sobre as lesões do Hazard, falando que ele poderia até ter que encerrar a carreira, que seria alguma coisa bem, bem grave. Você falou que ficou surpreso da questão do Zidane colocar o Hazard, mas se a gente for olhar o histórico do Zidane com relação a esse jogador, é meio que o natural, porque sempre quando tem essa oportunidade, o Zidane banca o Hazard, coloca ele em campo, mesmo que ele não esteja jogando tão bem. Então já é uma postura que a gente vê o Zidane tomando várias vezes, e todas essas vezes o Hazard não corresponde e não merece essa vaga titular. E, por exemplo, se impactou muito na atuação do Vinícius Júnior, ao meu ver. Teve que ser deslocado para um lugar onde ele não estava acostumado a jogar. Eu acho que o Hazard tem mais vaga nesse time pelo que ele jogou no Chelsea do que pelo que ele vem jogado no Real Madrid. Tava rindo junto com os ex-companheiros dele de Chelsea no final do jogo. E vamos seguindo agora para a outra semifinal. Próximo jogo. Semifinal dos favoritos. Já era titulado assim, PSG e Manchester City. Eu acho que o PSG fez um primeiro tempo bom no jogo da ida, conseguiu se impor ao Manchester City, mas no segundo tempo a coisa desandou. O City, dá para falar que achou aqueles 2 gols na França, uma bola do De Bruyne que cruza a área e acaba caindo dentro do gol, o Mahrez bate uma falta que passa no meio da barreira, e na volta o City faz um gol muito cedo. Acho que isso acaba definindo muito o rumo do jogo, né? Porque o City ficou com a vaga na mão ali quando ele faz 1-0 no Etihad Stadium. No primeiro jogo, principalmente os primeiros 15 minutos do PSG muito fortes, dava para ter feito uns 2 gols, dominou o primeiro tempo, e no segundo tempo, igual você falou, gols de bola parada, um cruzamento do De Bruyne que vai dentro do gol. No segundo jogo, já no começo, um gol de bola que rebate no zagueiro e sobra para o Mahrez livre. Então, sem tirar os méritos do Manchester City, também tem um quesito que o PSG não conseguiu fazer, que foram os gols, apesar de ter criado boas oportunidades. O Manchester City deu mais sorte quando chegou na área ou perto dela. Pode-se chamar de sorte de campeão, talvez, mas no primeiro jogo, depois do gol do PSG, eu achei que o Pochettino recuou bastante o time para sair no contra-ataque, que foi uma tendência do Pochettino nos jogos importantes do PSG, e não é uma postura que eu gosto tanto pela qualidade de jogadores que tem no PSG. Para mim, o melhor jogador do time do Paris nessa semifinal como um todo provavelmente foi o Di Maria, que é um cara muito dedicado ofensivamente e defensivamente, e que muitas vezes as pessoas esquecem por causa do brilho de Neymar e Mbappé. Neymar no segundo jogo, sem o atacante francês muito fominha, querendo resolver tudo sozinho, como já acontece com ele algumas vezes quando o time está perdendo. Ele tem essa tendência
a segurar demais a bola, querer resolver sozinho. E o Manchester City, depois de fazer o gol do Mahrez, ficou atrás, 5 defensores na linha de defesa, 5 defensores na linha de defesa é ótimo. 5 jogadores compondo a linha de defesa, não deixando o PSG infiltrar mais. O PSG conseguia tocar a bola na intermediária, mas não conseguia criar oportunidades claras de gol. E no contra-ataque eles conseguiram matar o jogo. Então, se você somar o agregado de 4-1, parece que o Manchester City teve um domínio total dessa semifinal, mas não é o caso. Achei que foi mais equilibrado que o resultado mostrou. Sim, e concordo com você sobre a atuação do Neymar. Acho que ele não foi bem nem na ida e nem na volta. Acho que na volta ele foi um pouquinho pior. O Mbappé também não fez grande coisa na ida, né? Então dá para falar que a ausência dele definiu a classificação do City, porque ele não fez um grande jogo na ida também. Concordo com a sua análise do Di Maria ser o melhor do PSG como um todo no confronto. Ele fez um grande primeiro jogo. No segundo, acabou perdendo a cabeça, foi expulso, pisando no pé do Fernandinho. Vi muita gente falando que o Di Maria representou os brasileiros em 2018 ali naquele lance. E é um ponto que me chamou a atenção. O Pochettino, eu acho ele um bom treinador e acho que ele vai dar muito certo no PSG. E o PSG fez uma escolha acertada indo atrás desse nome. Mas ele enfrentou um time que está com o mesmo treinador há muito tempo e não é qualquer treinador. É talvez o melhor treinador da história do futebol, que tem grandes jogadores, que conhece o elenco, os jogadores têm total confiança no que fazer, no modelo de jogar desse técnico. Então era um confronto muito complicado para o PSG, justamente por esse pouco tempo de trabalho e contra um time que já vem jogando junto há muito tempo. E eu até tuitei no dia do jogo, da volta, que às vezes as pessoas podem tentar achar um vilão para eliminação do PSG, podem tentar individualizar a culpa, mas, ao meu ver, o que aconteceu é o City, como um coletivo, é um time melhor e acabou passando do jogo. Acho que as coisas foram mais nesse sentido. O City mostrou valer sua qualidade coletiva. Além disso, o trabalho do Pochettino ainda não encaixou completamente no time do PSG, eu acho. Ele ainda não conseguiu, obviamente por causa do tempo de trabalho dele, tornar o time do PSG tão competitivo quanto aquele Tottenham que ele teve algumas temporadas atrás. Então, mesmo a qualidade dos jogadores sendo próxima, a qualidade do trabalho desenvolvido pelo treinador do Manchester City era superior e isso foi mostrado dentro de campo. Só um detalhe que eu acho importante do City: o que o Phil Foden perde de gol é impressionante. Em jogos que o City domina, que são 2 jogos, que eles podem ter esse privilégio, digamos assim, essa oportunidade de recuperar resultados, não fica tão evidente. Mas numa final de jogo único, se ele perder gols igual ele perdeu nas quartas de final e na semifinal, pode custar a taça para o time do Manchester City, que, ao meu ver, chega como favorito. Você já criticou bastante a questão do Guardiola não usar um centroavante na escalação inicial, mas eu não acredito que ele vá mudar esse esquema, já porque ele está jogando assim há muito tempo. Às vezes é o De Bruyne que cai por ali, às vezes o próprio Bernardo Silva. Teve vezes que foi até o Gundogan fazendo essa função ali como um falso 9. Já que você comentou um pouco sobre a final, já vamos pegar esse gancho. Eu acho que vai ser uma final bem legal. Como eu acho o City favorito, mas eu não vejo o Chelsea morto no confronto, porque é um time muito coletivo, tem uma defesa muito forte. Acho que a defesa do Chelsea está se mostrando muito competente, sim, principalmente desde que passou a utilizar o esquema com 3 zagueiros. Tem vários jogadores bons na frente, assim, não tem nenhum espetacular de encher os olhos, mas tem bons jogadores. E se o City continuar perdendo esses gols, como você falou, pode custar caro. É um jogo único. O Chelsea costuma jogar muito no contra-ataque, explorando a velocidade dos seus jogadores de frente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Manchester City é o favorito, mas se eu tivesse que apostar dinheiro, eu talvez apostaria no Chelsea, por ter jogadores mais cascudos para esse tipo de decisão.
Eu acho que o time do City é um time muito bom, mas se você for olhar a escalação, quantos jogadores ali já disputaram partidas de final, semifinal de Copas importantes assim? Eu não acho que tem um jogador com a experiência de um Thiago Silva. Tem grandes jogadores, mas sem experiências em decisões, eu diria. Vamos pegar a escalação. Ederson, não lembro de nenhuma final na carreira dele. Só a Copa da Inglaterra. Cancelo, Não. Copa da Itália, talvez pela Juventus. Uhum. Aí na defesa, Rubem Dias e Laporte. Não. Laporte jogou a final da Copa do Mundo? Não, né? Não. Era um Titi e Varane, a dupla de zaga da França. Isso. Na verdade, lateral direito é o Walker, lateral esquerdo é o Cancelo. Não tem nenhum aí. Fernandinho. Talvez uma Copa das Confederações pelo Brasil, uma Copa América. Uma semifinal de Copa, mas não foi muito bem, né? Tomou 7 no ombro. E De Bruyne também não. Perdeu uma semifinal de Copa, inclusive. Sim. O Brasil foi eliminado nas quartas, né? Não, 2014 do Fernandinho. Ele tava também. Sim. Ele estava no 7-1. Tava. E Phil Foden, obviamente não. Mahrez, Copa da África, eu acho, pela Argélia, que ele ganhou. Sim. Então, não são, o Bernardo Silva talvez seja o mais experiente com Eurocopas por Portugal. Então, não são jogadores que tenham tido grandes decisões na carreira. Para a maioria, vai ser a primeira grande decisão desse formato. Então, eu acho que isso também pode pesar para o time de Manchester. Mas, de qualquer jeito, Liga dos Campeões já é azul. E já é inglesa também, 2 ingleses na final. Já é inglesa. Você falou do Thiago Silva, já disputou uma final de Champions, tem o Kanté também, que é campeão do mundo, já jogou final de Copa, está acostumado a jogos decisivos, pode dizer assim. Tem o Ziyech, que jogou uma semifinal de Liga dos Campeões Sim. algumas temporadas atrás. Tem o Melhor... Werner, que já disputou jogos importantes pela Alemanha. Sim, o Ziyech, para mim, talvez tenha sido o melhor jogador daquele Ajax Com certeza. daquela Eu Champions. concordo. E só um detalhe aqui, uma competição que a gente não fala muito, mas só dando uma pincelada, a Europa League, que quase teve final inglesa também. O Manchester United fez a parte dele, mas o Arsenal, para não nos iludir, Arsenal conseguiu ser eliminado para o Villarreal. Os 2 jogos, Manchester United e Roma, 2 jogos muito legais de assistir, inclusive. Foi uma goleada foi 5-2 ou 6-2 na Inglaterra? 6. E depois na volta 3-2 para Roma. Jogos de muitos gols. Roma que agora vai ser dirigida por José Mourinho. Uhum. Então já deu para o Mourinho ver como a Roma se porta contra um time que ele conhece a maioria dos jogadores. E o Arsenal precisando ganhar de 1-0 no Etihad Stadium, como já de costume do time londrino, decepcionou sua torcida mais uma vez. Agora, o momento quinta série do canal. A Roma, quando perdeu o goleiro que cresce em jogo grande, se deu mal no confronto. Aquele goleiro que cresce na frente. Lopes? É o Paulo Lopes, o goleiro que cresce na frente do atacante. E é com essa piada horrorosa que nós vamos encerrando o vídeo. Mas antes aí, sua porcentagem logo da final da Champions e o favorito para a Europa League, que acho que já está meio que claro. Favorito para a Europa League é o Manchester United. Acho que, eu não lembro, mas nos últimos 20 jogos o time perdeu um jogo. A fase do United é espetacular, assim, a melhor fase do time desde que o Solskjaer assumiu o comando oficial. Talvez aquele período do Solskjaer como interino fosse comparável, mas desde que ele virou técnico mesmo, é o melhor momento do time de Manchester. Uhum. E a final da Champions, para mim, é muito equilibrada, como tem sido a tendência das finais da Champions nessa década. Nunca dá para se apontar um favorito claro. Se eu tivesse que apostar por causa do desempenho no campeonato inglês, eu diria que o Manchester City é favorito.
Mas, como a gente já disse, o Chelsea tem jogadores mais experientes nesse tipo de jogo. Então, eu diria que é um... Eu ia falar 50-50, mas eu não quero ficar em cima do muro. Então, eu vou 51-49 para o time do Manchester City. E eu, por mais que eu disse que eu acho o City um time melhor, eu tô com um feeling, para usar um inglês desnecessário aqui no vídeo, de que o Chelsea, o Thomas Tuchel, esse trabalho do Chelsea vai ser coroado com o título da Champions, por isso eu vou com 52-48 para o Chelsea, mas por imaginar assim, por ser um time muito forte, ser um time muito coletivo e que está conseguindo bons resultados Copeiro. em grandes jogos, exatamente. E na Europa League, É né? o que eu disse. Não tem o que falar, é o United, só para Pode continuar, pode continuar. não, só para fechar, United, lógico, Não é tem muito o que muito, falar. muito favorito. É o que eu disse. Eu acho que o Manchester City é favorito, mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria no Chelsea. Então é isso, com essa frase brilhante do Bruno, a gente encerra o vídeo. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Comenta aqui o que você achou dessa final, da eliminação do Neymar, das invenções do Zidane no jogo contra o Chelsea. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.